Quem achou, diga amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é interessante porque ela é como um oceano que parece que não tem fim. Às vezes você lê uma palavra hoje e aquela palavra ali, ela fala uma coisa com você. E amanhã você lê a mesma palavra e ela vai te abrir os olhos para outro tipo de situação. Amém? Obrigado, Varoa. Já aconteceu isso contigo? Esses dias Deus tem me incomodado muito. Nesses dias não, já faz alguns meses que Deus tem me incomodado muito em relação ao que verdadeiramente é a palavra de Deus. E eu queria ler com você aqui o versículo 68. Vamos ler o 67 para que o 68 faça sentido. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos ajudado, nos acrescentado, Senhor. Pai querido, que não venha falar o homem, mas o Teu Santo Espírito venha falar através do homem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque precisamos, Senhor, ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor. Porque a Tua voz, Senhor, provoca em nós, Senhor, mudança. Provoca em nós, Senhor, arrependimento. Provoca em nós, Senhor, uma nova vida, Pai querido. E é isso que nós precisamos, Senhor. Porque, como já foi dito aqui nesse altar, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas aqueles, ó Deus, que verdadeiramente, Senhor, se arrependeram e mudaram de atitude, Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja assim na nossa vida. Amém e graças a Deus. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho segundo São João, ele opera um milagre. Ele multiplica o pão e todo mundo gostou quando Jesus Cristo multiplicou o pão. A Bíblia vai dizer que eles se alimentam com esse pão e com esse peixe. E no final de todos estarem satisfeitos, todos estarem ali de barriga cheia, ainda sobrou muito pão, a ponto de ficar cheio ali 12 cestos. Ou seja, todo mundo gostou tanto, que quando Jesus Cristo atravessa para o outro lado do mar da Galileia, o que é que eles fazem? Eles procuram Jesus Cristo, e vendo que Jesus Cristo tinha atravessado, eles também vão, pegam seus barcos e atravessam para o outro lado. Quando eles chegam do outro lado, Jesus Cristo os recebe dizendo a seguinte palavra: eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui por causa do pão. Tem muita gente que está seguindo Jesus Cristo por causa das coisas materiais. Tem muita gente que está seguindo a Jesus Cristo por causa daquilo que Jesus pode dar, daquilo que Jesus pode fazer. Então, quando aquele povo chega ali e eles pensam que eles vão ser recebidos de repente por Jesus, olha que bom que vocês vieram atrás de mim,
bom que vocês vieram, atravessaram o mar para poder estar perto de mim. Eles ouviram uma palavra dura de Jesus Cristo. Irmãos, porque Jesus Cristo não está preocupado com pessoas a segui-lo por causa daquilo que ele pode fazer. Jesus Cristo não está preocupado em multidões. Quando nós vemos hoje, tem pessoas que dizem assim: olha, aquela igreja ali Deus está abençoando. Aí você pergunta assim: mas por que Deus está abençoando? Ela fala: não, é porque lá está dando muita gente naquela igreja, está transbordando. Aí, ou seja, as pessoas elas olham para o número de pessoas e elas associam o número de pessoas com bênção de Deus, com prosperidade de Deus, com aprovação de Deus. Mas não é isso que a gente encontra dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque, segundo a palavra de Deus, o que importa para Deus é que a pessoa se arrependa, é que a pessoa ouça a palavra, receba a palavra, e essa palavra provoque mudanças na vida dela. E a verdade é que nem na vida de todo mundo que ouve a palavra vai provocar mudanças. Muita gente vai ouvir a palavra e ela vai tentar adaptar a palavra conforme a vontade dela. Tem muita gente que diz assim: olha, Deus falou comigo. Deus muda a igreja? Não. Mas ela diz assim: olha, Deus falou comigo. Legal. Só que de repente daqui um mês, daqui um ano, às vezes nem daqui um mês, às vezes daqui uma semana, ela diz que Deus falou uma coisa com ela que é totalmente contraditório com aquilo que Deus havia falado uma semana atrás. E aí você vê que a pessoa ela ouve a palavra de Deus conforme os valores que dentro dela foram gerados. Ela diz que ouviu a palavra de Deus, que ela ouviu a voz de Deus, mas na verdade ela está ouvindo aquilo que ela quer, ela está ouvindo o coração dela. Porque a palavra de Deus ela tem que estar de acordo com os ensinos de Cristo. Amém, igreja? A palavra de Deus, para eu poder dizer assim: não, Deus falou para eu fazer isso, eu tenho que primeiro olhar e ver se aquilo que eu estou ouvindo aqui dentro do meu coração está alinhado com a palavra de Deus. Porque se não tiver alinhado com a palavra de Deus, então não foi Deus. Então não foi Deus. Foi a minha vontade, foi o meu instinto, foi a minha carne, foi o homem, mas não foi Deus. Porque Deus não vai falar nada que esteja contrário ao seu ensinamento. Deus não vai falar nada que esteja contrário à direção que Ele nos deu. Por exemplo, tem igreja que prega sacrifício, sim ou não? Isso é do diabo. E por que eu falo que isso é do diabo? Sabe o que falta, igreja? Falta a gente estudar mais.
Porque quando a gente não estuda, qualquer coisa que é dito se torna verdade. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu fui, domingo passado, eu fui dar um curso, sábado e domingo. E lá tinham 45 pessoas, tinha algumas empresas importantes. E dentro dessas empresas importantes tinha uma multinacional que é a Placo, a própria Enrio, que é multinacional, e todo mundo lá me elogiando. O cara da Placo disse: olha, um dos poucos profissionais que está na internet que eu sigo, e eu falo para você que você pode fazer aquilo que ele ensina, é o Larroque. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Tudo aquilo que eles estavam falando, sabe por que eles estavam falando aquilo? Sabe como é que eu usufruí disso aí? Porque eu estudei. E estudando eu me tornei uma referência naquilo que eu ensino. Então eu sou um cara respeitado. Se você quiser ser uma pessoa respeitada dentro da palavra, você tem que estudar a palavra. Porque quando alguém falar alguma coisa, você vai dizer: pô, isso é do diabo. E você vai poder falar para essa pessoa, vai poder dizer para ela assim: olha, essa doutrina é doutrina do diabo. Sabe por quê? Porque lá na palavra de Deus, lá, por exemplo, vou citar um exemplo só para vocês aqui simples. Na carta de Hebreus diz que quando nós tentamos fazer algum tipo de sacrifício, é como se nós estivéssemos anulando o sacrifício de Cristo. O sacrifício que tinha que ser feito já foi feito, não tem que se fazer mais sacrifício. Então qualquer coisa que te doutrina a dizer para você que você tem que sacrificar, isso é do diabo. Você precisa simplesmente aceitar o sacrifício de Cristo. Qual é a condição para eu ser salvo? São as minhas obras? Não. Porque a palavra diz bem claro que se você crê em Jesus Cristo, crê que Ele morreu e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvação. É por fé, não é por obras. Nós nos tornamos justos por causa das nossas obras? Não. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Então eu preciso entender e aprender da palavra de Deus. Escreve isso que eu vou te falar agora e não esquece nunca mais. Sabe onde está a doutrina cristã? Está no Sermão da Montanha. Ali está a doutrina cristã. Quem é cristão aqui? Então você precisa conhecer a doutrina que foi ensinada ali. E eu vou te apresentar isso aqui agora. Jesus vem e fala para aquela multidão: olha, eu sei por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui não é por causa dos milagres que eu fiz, porque os milagres atestavam que Jesus Cristo era Filho de Deus. Quando Nicodemos vai até Jesus Cristo, o que é que Nicodemos fala para Jesus? Nicodemos diz assim: olha, eu sei que tu é de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se não vier de Deus. E Jesus Cristo diz o quê? Cuidado com os falsos profetas, porque pelas suas obras vocês os conhecereis, mas também pelas obras você conhece o verdadeiro profeta. Amém ou não amém?
Então Jesus Cristo era conhecido pelas suas ações. Então Jesus Cristo diz assim: vocês não estão vindo porque as minhas ações mostraram para vocês quem eu sou. Vocês estão vindo, sabe por quê? Porque vocês estão preocupados com aquilo que é material. Irmão, já pensou que maravilha se Jesus estivesse em carne aqui no nosso meio e a gente ficasse seguindo ele providenciando tudo que a gente precisa, providenciando pão, providenciando a roupa, providenciando onde nós iríamos dormir. Não seria maravilhoso? Né? Trabalhar para quê? Era tudo que o povo queria. Aí Jesus Cristo começa a falar para eles a sua doutrina. Jesus Cristo começa a falar para eles sobre salvação, sobre vida eterna. Aí o que acontece? Olha, volta aí na palavra aí. Volta no versículo 60. Amém? Todos acharam? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Quando Jesus Cristo começou a ensinar, falar, eles disseram: Jesus, que palavra dura, quem pode suportar isso? E o que eles fizeram? Todo mundo foi embora. Todo mundo começou a abandonar Jesus. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele vai dizer que haveriam tempos em que os homens procurariam pessoas que pregassem aquilo que elas queriam ouvir. Hoje, alguém aqui estuda marketing digital? Não, né? Mas se amanhã depois você estudar um pouquinho sobre marketing digital, você vai ver que existe marketing digital, marketing, dá tudo a mesma coisa, tá, pessoal? São formas de vendas, de negociações, né? Vocês vão ver que lá existem algumas técnicas, entre elas, que se chama, uma delas é o gatilho mental. O que é gatilho mental? O gatilho mental é algo que a pessoa vai falar para criar em você uma ação, para fazer que você tenha uma ação. Por exemplo, já ouviram assim, esse negócio assim, por exemplo, últimas unidades. Esse é o gatilho o quê? Da escassez. É dizer para você: olha, eu estou vendendo aqui esse jarrinho aqui, ó. Estou vendendo esse jarrinho aqui por R$10, mas são poucas unidades. Eu tenho somente últimas unidades, 3 unidades. Para quê? Para quem estiver interessado não ficar pensando o que vai dar, o que vai acontecer na mente dela. Eu vou comprar logo antes que acabe. E ela vai lá e compra sem pensar. Depois que ela compra, ela descobre que esse vasinho aqui não servia para nada para ela, mas por causa do gatilho mental, ela foi lá e disparou na mente dela, e ela foi lá e comprou. Pastor, o que isso tem a ver com religião? Pergunta aí, pastor, o que isso tem a ver com religião? É porque hoje dentro das igrejas a gente vê isso. Pastores usando gatilhos mentais. Pastores usando Jesus Cristo, usando a fé como se fosse um produto. E isso é o que as pessoas querem ouvir. Olha,
dê o seu dízimo, ou então faça tal oferta, que vocês vão ficar ricos. Você vai receber 10, se você der 1.000, você vai receber 10.000, Deus vai te dar 10.000. E tem gente que é gananciosa, isso dispara o quê? Dispara o quê? O gatilho da ganância nela. E ela vai lá, vai fazer. Por causa de quê? Por causa de Deus? Não, por causa da ganância. Ela vai lá e vai fazer isso por quê? Porque ela conhece a palavra de Deus? Não, ela vai lá porque isso agrada aquilo que vem aos ouvidos dela. Mas quando ela ouve a palavra de Deus de verdade, ela diz o quê? Dura é essa palavra. Quem é que pode suportar essa palavra? A palavra a palavra de Deus, ela não veio para criar cosquinha no meu coração. A palavra de Deus não veio, sabe, para poder fazer um cafuné na nossa cabeça. A palavra de Deus veio para nos mostrar que nós somos homens pecadores, homens e mulheres pecadores, e nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, que nós precisamos mudar de atitude. A fé não veio para nos tornar ricos, a fé não veio para nos curar de alguma enfermidade, porque morrer tu vai morrer de qualquer forma. Você pode não acreditar, mas você vai morrer um dia. O pastor Reginaldo falou que não, que já enganou a morte uma vez, vai enganar de novo. Todos nós vamos morrer um dia, igreja. Te fazer uma pergunta: Lázaro ressuscitou? E cadê Lázaro? Depois morreu. A filha de Jairo ressuscitou? Cadê a filha de Jairo? Todos nós vamos morrer um dia. É lindo, é maravilhoso ver um milagre. Amém ou não amém? Amém. Num lugar que não acontece milagre toda hora, né? Porque tem lugar que milagre não é milagre, porque milagre é algo extraordinário. Se acontece toda hora, então não é milagre. Quando você vê um milagre, é maravilhoso. Foi que dia que tu deu o teu testemunho, Jussara? Foi domingo passado, né? Semana está passando tão rápida. Domingo passado, a nossa irmã Jussara deu aqui o testemunho dela. Ela foi curada do câncer. Depois, por ser curada do câncer, ela não ia receber aposentadoria. Aí teve muita gente que disse assim: ué, mas você não vai receber aposentadoria? Ela: não, eu prefiro estar com saúde, que eu posso trabalhar. E ela não murmurou. Uma semana depois, a advogada ligou para ela, falando para ela que ia sair a pensão dela. Olha só. Uma semana antes disseram que não ia sair a pensão. Uma semana depois já mudaram o edito, porque a vida dela não está na mão dela e nem está na mão de quem é responsável pelo INSS. A vida dela está na mão de Deus, e Deus decide. Aprove a Deus que ela recebesse a pensão. Essa é a vontade de Deus para a vida dela. Quer dizer que Deus vai fazer isso na minha vida? Não. Então, a fé, Jesus, não veio para fazer aquilo que eu quero. Jesus veio para nos revelar o caminho que nos tornasse novamente filhos de Deus. Porque quando o Alexandre falou aqui, me lembrei da ilustração do barquinho. Nós éramos de Deus, fomos perdidos, e depois Jesus Cristo pagou o alto preço.
Aí a gente vai encontrar lá em João capítulo 1, a palavra dizendo que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu só posso ser filho de Deus através de quem? Através de Jesus. Então vamos lá, vamos começar a pregar agora. João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmão, isso aqui é muito forte. Amém, Marcelinho? Irmão, isso é muito forte. Não estou falando isso é muito forte como um jargão evangélico, não é isso. É o poder que essa palavra revela. Presta bem atenção. Não existiam os profetas? Sim ou não? Existiam os profetas. Não existiam as leis mosaicas, não existia o Pentateuco? Ué, se já existia tudo isso, então por que Pedro disse, só tu tens a palavra de vida eterna? Eles não foram criados dentro do templo? Eles não foram criados aprendendo a Torá? Mas agora ele diz assim, olha, só tu tem. Moisés não tem, Abraão não tem, Davi não tem, Salomão não tem, Jeremias não tem, Isaías não tem, Ageu, e por aí em diante, Oséias, Miqueias. Consegue entender isso, igreja? Teus olhos conseguem ser iluminados por isso? Pedro não tem, Paulo não tem, João não tem, só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. Porque você vai ver que Jesus Cristo veio falando coisas que até então ninguém nunca tinha falado. Jesus não fala a mesma coisa que Moisés falou, Jesus não fala a mesma coisa que Abraão falou, Jesus fala coisas que até então ninguém tinha falado. Jesus descortina os céus. Jesus faz com que o véu que nos separava, o véu que nos impedia de termos um entendimento através de Jesus Cristo, esse véu foi nos tirado. Abre aí comigo em Mateus capítulo 5, igreja. Quem achou, diga amém. Versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a fazer o quê? Passou a ensiná-los. Aqui, até o 7, final do 7, você vai achar a doutrina cristã. E olha bem, Jesus Cristo, ele abre a doutrina cristã falando o que no versículo 3? Bem-aventurado os pobres de espírito, ali está humildes,
os pobres sem espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra pobres ali, pessoal, a melhor tradução é humildes, não é pobre de pobreza, mas é pobres de dizer que a pessoa, ela reconhecia que ela dependia de Deus. É nesse sentido que ele está falando. A pessoa depende de Deus, e essa pessoa, e dessa pessoa que é humilde, dela é o reino dos céus. Jesus confrontando o quê? O reino dos homens, o reino de Roma. No reino dos homens existe humildes de espírito? Sim ou não? Não. Na sua maioria, não. Na sua maioria são arrogantes. Teve uma vez, eu tenho uma pessoa que é conhecida minha há muitos anos, nós éramos garotos, né? E uma vez eu falei assim para ele: fulano, por que você é arrogante desse jeito? Como amigo, falei para ele isso como amigo, tá? Falei isso para ele como amigo, porque muita gente criticava ele, só que falava pelas costas dele. E eu falei para ele: por que você é arrogante? Porque ele era o tipo do cara que, vamos supor, a nossa irmã obreira Fabiana dissesse assim: eu faço um bolo de cenoura, ele ia dizer que ele fazia um bolo de cenoura melhor do que o teu. Tudo dele era melhor, tudo ele sabia mais, sabe? E ele queria falar. Varão, um dia eu passei uma vergonha com esse cara. Nós fomos para uma reunião de célula na Ilha do Governador. Aí chegamos lá nessa reunião de célula, tá lá um monte de pastores, tal, né? Ele me vira e ele queria mudar o sistema, que era um sistema que a gente nem fazia parte, que nós estávamos lá como convidados, e ele chega lá querendo impor as ideias dele. Sabe aquela vontade que você tem? Alguém já sentiu uma vontade assim de dizer assim: gente, eu vou ali fora comprar um cigarro e já volto. Só que eu não podia falar isso, que eu nunca fumei. Então não tive como dar essa desculpa, né? Que tem muita gente que dá essa desculpa. Tem marido que diz assim para a esposa: eu vou ali comprar cigarro, 20 anos depois ele ainda não voltou, né? Então, mas eu não podia dar essa desculpa. Eu não fumava, né? Mas a vontade era meter a cara em algum lugar, gente. Entrar até debaixo, não tinha mesa também. A gente estava reunido numa sala que a mesa era a mesa de centro, né? Então a gente estava sentado em sofás, cadeiras, né? Não tinha nenhum lugar para tu se esconder embaixo. Que a vergonha era muito grande, ele falando um monte de besteira, um monte de coisa que não fazia sentido, que ele não entendia, que nem eu mesmo entendia direito, porque era uma coisa que a gente não fazia parte, então a gente não entendia direito. Aí um dia eu falei para ele: por que você é assim? Aí ele: não, porque as pessoas não respeitam pessoas que, se você chegar humilde, né, elas não respeitam. Na cabeça dele, tá, igreja? Na cabeça dele. Eu não concordo com isso, não. Na cabeça dele. Mas na cabeça de muito ser humano, quanto mais eu for arrogante, quanto mais eu tiver, pessoas te olham. Se tu chegar bem vestido, a pessoa te olha de uma forma. Se tu chegar mais ou menos vestido, ela já te olha de outra forma. Às vezes nem te cumprimenta, às vezes nem fala contigo. Tem gente que, dependendo da roupa, ela te dá a paz do Senhor. Dependendo da roupa, ela passa e disfarça, olhando para o outro lado para fingir que não te viu. Por quê? Porque isso é o reino humano. O reino humano age assim. Aí num reino
onde as pessoas eram altivas, né? Onde os romanos se achavam melhores do que os outros povos, porque eles dominavam e subjugavam os outros povos, Jesus Cristo vem dizendo uma coisa totalmente diferente. Diferente até para os próprios judeus. Por quê? Porque eles não queriam ouvir esse discurso. Na verdade, o que eles queriam é que se levantasse uma outra família, como a família dos Macabeus, e criasse uma revolução, e expulsasse Roma, como a família de Macabeus derrubou o Império Grego. Então eles estavam nessa expectativa de alguém que viesse o quê? Os liderar. Aí Jesus Cristo vem dizendo o seguinte: olha, sejam humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se alguém te dá um tapa na tua face, você não retribui ele com outro tapa na face. Mas o discurso era o quê? Qual era o discurso? Olho por olho, dente por dente. Esse era o discurso da época. E Jesus Cristo vem com um discurso diferente. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Jesus Cristo vem trazendo um discurso totalmente diferente que eles falavam e que ninguém jamais falou antes. Irmãos, no Antigo Testamento não se fala de vida eterna. Vocês já repararam isso? Amém ou não amém? Graças a Deus. Não é, porque senão vai ficar parecendo que eu estou falando algo que eu sou maluco e que eu estou tirando da minha cabeça, e não é isso. Não se fala de vida eterna no Antigo Testamento. Jesus Cristo vem falando de vida eterna. O que escandalizou eles foi o seguinte, que Jesus disse assim: olha, o pai de vocês lá no deserto comeram um maná que desceu do céu. Só que eles morreram. Porém eu sou o pão da vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus vem falando de vida eterna. Jesus vem falando de coisas que não eram ditas. Então Jesus escandaliza. Por quê? Porque às vezes nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que faz, carinho na nossa cabeça. O João Paulo falou aqui, o irmão lá chamava ele de Pedro e ele gostava. Por quê? Porque ele estava sendo comparado com Pedro, que era brigão, Aí daqui a pouco ele se despertou. Veio, a iluminação, os olhos dele, como diz a palavra, foram iluminados, e ele disse: não, mas calma aí, eu não fui chamado para ser brigão. Bem-aventurados pacificadores, não é bem-aventurados brigões, os contenciosos. Amém, igreja? Bem-aventurados pacificadores. E aí o João Paulo disse: não, calma aí, eu quero ser chamado de pacificador. João Paulo, meu nome é outro, eu sou uma nova criatura. Amém, João? Então a palavra de Deus veio a ele, não veio para dizer: João, é isso aí mesmo, você tem que bater de frente. Eu fico bobo, sabe? Crente querendo defender Deus. Crente querendo defender Deus, irmão. Deus não precisa da nossa defesa não, igreja. Amém? Deus não precisa da nossa defesa não. Pelo contrário,
Nós é que precisamos da defesa de Deus. Aí tem gente que fica arrumando briga, tem gente que fica arrumando confusão e não entende, irmãos, que Jesus Cristo não nos ensinou a ser contenciosos. Deixa eu contar um exemplo aqui bem simples, né? O rapaz instalou um exaustor de frente à nossa casa. Quando ele fritava, o cheiro da gordura ia todo para dentro da nossa casa. Aí a minha esposa foi lá um dia lá, conversou com ele ficou de resolver tal, e não resolveu nada. Aí um dia nós íamos sair, ela falou, não, vou lá falar com ele. Eu falei, eu vou contigo. E ela falou, não vai comigo não, deixa que eu vou sozinho. Aí eu quis ir com ela. Eu falei, não vou falar nada não. Mas chegou num dado momento, eu não aguentei, porque eu cheguei lá não tinha cheiro nenhum de gordura. E eu falei com ele, eu não falei nada demais. Minha esposa está ali, ela é testemunha. Falei nada demais com ele. Mas ainda assim, eu saí de lá com um peso na consciência tremenda. Sabe por quê, igreja? Porque a única coisa que vinha na minha mente era como que Jesus Cristo se comportaria naquela situação. E para mim o que me importa é como Jesus Cristo se comportaria. Não é a minha razão que tem que prevalecer. O que tem que prevalecer é a palavra de Deus, a palavra de Cristo sobre a minha vida. Amém, igreja? Então, eu tenho que olhar para os ensinamentos de Cristo e tenho que entender que é os ensinamentos de Cristo que vai me dar base, que vai me alicerçar, que vai me fazer herdar a vida eterna. Foi por isso que o apóstolo Pedro disse, olha só, para onde é que eu vou? Ele poderia voltar para a casa dele, sim ou não? Ele poderia voltar para os barcos dele, voltar a pescar, poderia voltar a fazer o que ele fazia antes, mas ele diz, não, eu não vou embora, porque só tu tens a palavra de vida eterna. Porque Jesus Cristo veio falando até então o que ninguém falou. Alguém falou o caminho da vida eterna antes de Cristo? Não. Apresentaram possibilidades, mas ninguém falou o caminho. Mas Jesus Cristo 14,6 diz o quê? Eu sou o Ele é o caminho. Moisés falou que era o caminho, Paulo falou que era o caminho, Pedro falou que era o caminho. Não, Jesus é o caminho. Então eu tenho que conhecer os ensinamentos de Cristo, a doutrina de Cristo, para que só então eu possa receber, andar na vontade de Cristo e receber a vida eterna. Vamos estar concluindo, igreja, porque já são 8 horas, né? Já deu 8 horas. Alguns minutos. Não, já deu 8 horas, estou falando sério. Já deu 8 horas. Não é isso? Já deu 8 horas. Se for 8h01, já deu 8 horas. Se for 8h59, já deu 8 horas. Se for 10 horas, já deu 8 horas. Vamos ler versículo Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, o sermão, né? Todo o sermão ali, a Bíblia vai dizer assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam o quê? Maravilhadas com a doutrina, ou seja, com o ensino de Jesus, porque o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus era diferente, amém, igreja? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As pessoas estavam maravilhadas com o ensinamento de Jesus. Estavam maravilhadas com a palavra que Jesus Cristo havia revelado a elas.
E aqui a gente vai ver que os ensinamentos de Jesus Cristo, Ele nos ensina aqui como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Porque se você julgar com um julgamento duro, com esse mesmo julgamento duro, você também vai ser julgado. Jesus nos ensina aqui um monte de coisas que até então ninguém tinha ensinado. Jesus fala assim: olha, a porta da perdição, ela é uma porta o quê? Uma porta larga, todo mundo vai passar pela porta da perdição, porque a porta larga é a porta da facilidade. Aí Jesus diz: mas existe uma porta estreita. Por quê? É uma porta com dificuldade. Eu gosto muito de alguns pregadores que usam essa ilustração, né? Numa porta estreita, você não tem como passar com mochila, né? Com bolsas, tal, né? Ou seja, para passar numa porta estreita, de repente tu vai ter que tirar o orgulho, vai ter que tirar, né? De repente o ódio, a mágoa, vai ter que tirar coisas para poder conseguir passar por aquela porta. Então eles estavam maravilhados, porque eles passaram uma vida inteira ouvindo uma palavra. Agora eles estavam ouvindo uma palavra totalmente diferente, que não era uma palavra comum, que não era palavra qualquer, mas era uma palavra de vida eterna. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus, querido, para que quando Ele falar com você, Ele fale aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Porque às vezes você vai dizer, você vai estar aqui dentro do teu coração doido, né? Tô doido para mudar de emprego, tô doido para pedir conta ali. E Deus vai falar: continua se sujeitando ali, continua humilde ali, continua de cabeça baixa ali. Mas não é isso que você quer. Mas que você possa ouvir a vontade de Deus e não a tua vontade. Porque a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Jeremias vai dizer assim, que quando a palavra de Deus chegou, aqui na boca dele, era como fel. Mas ele diz que logo depois que ele engoliu, ela se tornou doce. Às vezes o processo vai ser amargo. Até o dia da exaltação vai ser amargo. Até o dia do nome do Senhor ser glorificado na tua vida vai ser amargo, mas vai valer a pena. Tinha um louvor que falava assim, né? Quando esse dia chegar, eu cantarei, vai valer a pena. Não tinha um louvor assim, né? Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena, sabe? Nós passarmos pelas dificuldades por amor a Cristo, sabe? Nós nos calarmos às vezes diante de situação que nós temos razão. Nós temos razão. Você tem razão, você está certo, você está certa, mas por amor a Cristo você prefere se calar. Por amor a Cristo você abre mão da tua razão. Por amor a Cristo, sabe, você pode ser caluniado, você pode ser apedrejado, você pode ser levado como ovelha muda ao matadouro, mas você vai por amor a Cristo. Mas vai chegar o dia da honra, vai chegar o dia em que Deus vai ser glorificado na tua vida. E aí você vai olhar para trás, você vai dizer: valeu a pena.
valeu a pena. Valeu a pena ter sido fiel. Valeu a pena não me vender, sabe, por causa de coisas pequenas. Valeu a pena não mudar os meus valores, sabe? Valeu a pena continuar firme e fiel no caminho do Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és vida, Senhor, em nós. A tua palavra, quando nós a conhecemos, ela nos liberta, Senhor. A tua palavra nos cura, Senhor, das nossas mágoas, dos nossos rancores, dos nossos ódios. A tua palavra, ela quebra, Senhor, as correntes que prendem a nossa alma. A tua palavra, Senhor, mata a nossa fome, a nossa sede, porque a tua palavra diz que aqueles que creem em ti, Senhor, como está nas escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, Senhor. Nós nos tornamos, Senhor, mananciais de águas vivas, Senhor, quando entendemos, Senhor, a tua palavra e nos posicionamos, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelos teus cuidados, Senhor. Como o apóstolo Pedro, Senhor, e como aqueles que permaneceram ali contigo, Senhor, nós também permanecemos, Senhor. Nós não iremos, Senhor, nos separar jamais de ti, Senhor, porque só tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. É em ti, Senhor, que encontramos a palavra, Senhor. É em ti que encontramos a direção, Senhor. É em ti, Senhor, que encontramos a verdadeira doutrina, Senhor. A doutrina, Senhor, não de homens, não, Senhor, de manipulação humana, Senhor, mas a doutrina da salvação, a doutrina, Senhor, de uma nova vida, a doutrina, Senhor, de vidas que foram transformadas, libertas, curadas e saradas pelo poder que há na palavra de Cristo Jesus. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo? Antes da Santa Ceia, pessoal, vamos fazer a apresentação, né? Vamos chamar aqui, gente, quem escreveu aqui? Sonei. Hã? Ah, tá. Ah, estava sentado aqui. Sonei e Carlos Eduardo. Quem é Carlos Eduardo? Seja bem-vindo, tá, Carlos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É meio complicado, irmão. Hã? Oi? Orar pelo Gabriel, filho da Flávia, né? Amém. Nós vamos estar apresentando Maia, tá certo? Maia Godoy Monteiro, né? Vem cá, vem. Glória a Deus. Cadê o nome dos pais? Botaram aqui o nome dos pais? É só você? Vem cá. Cadê a madrinha que estavam esperando? Vem. Pessoal, estenda as tuas mãos para cá em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente esquece que eles crescem, né? Eu me lembro dela pequenininha, né? Indo lá na Darcy Vargas, não foi? Né? Agora, até a Magali já cresceu, né? Né, Tereza? Até a Magali já cresceu, né? Amém. Estenda as mãos para cá. Amém. Use o teu poder para abençoar. Amém. A palavra diz que você tem poder para abençoar. Então use o teu poder para abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela vida da Maia. Pai querido, queremos te pedir, seja a tua bênção, seja a tua paz,
seja o teu poder, Senhor, sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, também queremos orar, Senhor, pela vida da mãe, das madrinhas, dos tios, dos avós, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que todos aqueles que de alguma forma estão responsáveis, Senhor, na educação, Senhor, na condução, Senhor, na doutrina, Senhor, da vida da Maia, Senhor, que eles sejam, Senhor, usados por Ti, Pai querido, porque a Tua palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo quando crescer não se desviará dele. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que a vida da Maia seja uma vida longa, uma vida próspera sobre a terra